Boa tarde, meu nome é Bianca Barçanufo, sou coaching e advogada. Eu convidei para estar aqui nessa tarde conosco o terapeuta, hipnólogo e especialista em PNL, Rei Vizini. Eu vou convidá-lo para um bate-papo descontraído, onde a dúvida minha poderá ser a sua dúvida. Então fica conosco até o final, tá bom? Rei, não apareceu o lugarzinho aqui de eu te convidar, mas se você tiver aberta a janelinha aí para você participar, pode clicar nela, tá bom? Rei, já apareceu a janelinha para você ou não tá aparecendo? Eu mandei de novo o convite, vamos ver. Se não aparecer, é só você sair e entrar de novo. Deu Olá, certo. boa tarde, tudo Tudo bom? bem? Boa tarde, como é Tudo que bem, tudo tá? certinho. Me vendo, me ouvindo Então, bem? tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Ah, maravilha, que ótimo. Eu também, estou te ouvindo bem aqui. Ah, Boa então tarde, tá. pessoal, como é que Então, eu já tudo falei um certinho? pouquinho sobre você, Uhum. mas pode se apresentar para o pessoal. Ah, beleza. Então, eu sou Rei Vizini, sou terapeuta, trabalho com hipnose, programação neurolinguística, coach há 12 anos. Então, eu atendo bastante nessa parte clínica e, e hoje eu conto com mais ou menos uns 8.000 atendimentos de hipnose e PNL no meu currículo. Então eu estou aqui hoje para esclarecer um pouquinho as dúvidas de vocês, que vocês têm em relação à hipnose. A Bianca, ela tem algumas que podem ser úteis para todo mundo, né? Então, eu estou aqui num bate-papo mesmo descontraído, explicar para vocês um pouquinho o que Isso. é, Nós vamos bater um tirar bate-papo esse medo, descontraído, né? tirar esse medo de vocês dessas terapias que muita gente, quando ouve falar em hipnose, fala, meu Deus, vou imitar galinha, vou imitar cachorro, vou imitar não sei o quê. E não é isso. É muito mais profundo que isso e vem transformando e salvando vidas aí ao longo dos tempos em que estão sendo utilizadas. Rei, o seu som, ele sai para mim bem baixinho. Se você conseguir aumentar um pouquinho mais o seu tom de voz, eu te agradeço, tá bom? Uhum. Tá meio baixo? Como é que tá Então agora? tá, então vamos começar. Faz o teste. Fala. Como é que tá? Melhorou? Melhorou. Agora ficou bom. É porque Melhorou? tava te ouvindo muito baixinho. Então, Rei, o que é programação neurolinguística? Então, programação neurolinguística, o nome já diz. É mais conhecida hoje por PNL, mas é uma técnica desenvolvida por dois hoje senhores norte-americanos, o Richard Bandler e o John Grinder. Um era programador de computador, o outro era linguista. Aí eles conseguiram unir essas duas coisas para decifrar e mapear o nosso cérebro. Ou seja, nós vivemos por padrões, padrões adquiridos pelos pais, pela sociedade.
padrões nossos. Então, eles conseguiram decifrar esses padrões e, através disso, fazer as alterações do estado de consciência, do estado de padrão. Então, por exemplo, se você tem um medo hoje. O medo, ele é um padrão. Você tem um padrão para ativar esse medo. E com a programação neurolinguística, a gente consegue identificar esse padrão e transformar o padrão. Você modificando o padrão, você elimina o medo. Nossa, que interessante, hein? Eu poderia entender a PNL como uma reprogramação mental? Oi, perdão, deu uma cortadinha na pergunta. Você pode repetir, por gentileza? Se eu posso entender a PNL como uma reprogramação mental? Sim, sim. Reprogramação, programação e desprogramação mental. Elas são essas três coisas. Certo. Então você reprograma aquilo que você não está satisfeito com você. Então você modifica, você dá um novo sentido para aquilo. Você desprograma porque crenças limitantes, traumas, fobias, você desprograma, você elimina da sua vida e você programa coisas na sua mente porque você está modificando e adquirindo novos padrões de comportamento. Certo. Seria como se eu desinstalasse um software que fica na minha memória e reinstalasse um novo software? Exatamente. Não só um novo software, como um arquivo, né? A gente pode pensar a nossa mente como se ela fosse um computador. Então, a nossa mente consciente é como se ela fosse a memória RAM e a nossa mente subconsciente é como se fosse o nosso HD. A memória RAM são responsáveis por nossas ações do dia a dia. E o HD é onde estão armazenados os nossos arquivos, nossos programas e toda a nossa estrutura desde antes do nosso nascimento, da concepção, até os dias de hoje. Então, sim, você vai lá no HD, abre o arquivo, insere algum dado ou tira algum dado, insere ou tira algum arquivo, salva e pronto. Então, dá sim para se comparar como um software. Então, eu posso considerar a PNL como uma ferramenta terapêutica? Sim, sim, sim. Super, super, porque se você consegue trabalhar com traumas, se você consegue trabalhar com crenças limitantes, se você consegue trabalhar com objetivos de vida que você vai atingir, ela é um processo terapêutico também, mas ela não é só isso. Ela pode ser usada para comunicação, para vendas, para o que você possa imaginar que tenha interação entre humanos, você pode usar a PNL. Certo. Falando assim da PNL, parece que ela é bem simples, mas como que ocorre esse processo? Ele é um processo lento ou demorado? Em vista de outras terapias, é um processo muito rápido, muito rápido. Tanto a PNL quanto a hipnose, eu, como terapeuta, eu consigo ter resultados, em média, em 6 sessões. Em média. Seis Tem pessoas, sessões? 6 sessões. Tem pessoas que demoram, às vezes, 4 sessões. Tem pessoas que, às vezes, demoram 8, 10. Mas a média são em 6 sessões a gente elimina uma que a pessoa venha a ter. Mas dentro da PNL, tem uma ferramenta que se chama cura rápida de fobia. Essa cura rápida de fobia, para medo de aranha, medo de avião, medos bobos assim, tem técnicas que demoram 40 segundos. Só isso? Então, só isso. Então, às vezes, em 40 segundos você modifica Eu tenho a vida. medo de avião. Então, em 40 segundos você ressignifica esse medo, você elimina o medo. Então Nossa, que maravilha. depende de caso Deixa a eu te caso. Assim. perguntar, como que se opera
Assim, porque a PNL vai lá na mente subconsciente, né? Onde estão registradas todas as nossas memórias desde a infância, né? As nossas crenças limitantes. Então, como que Uhum. isso opera? Assim, tem como você falar bem em termos práticos, assim, como que ocorre? É uma hipnose? É aí que a hipnose entra? Então, a hipnose entra porque assim, a gente, vamos usar um termo mais simples. A gente entra, tem gente que fala que entra em estado alterado de consciência, tem gente que fala que entra em estado de inconsciência. Eu costumo dizer que a gente entra em um estado ampliado de consciência. Por quê? Porque Uhum. a gente foca a nossa mente consciente, que é no córtex frontal, para dentro de nós mesmos. Então você acessa o subconsciente e é lá que acontece. Porque assim, a nossa mente consciente, ela é responsável pelo nosso senso crítico e o nosso senso de sobrevivência. Pelo sim, não, bonito, feio, alto, baixo, gordo, magro, legal, chato. Ela tem essa função de sim ou não e proteger a nossa sobrevivência. E a nossa mente a nossa mente subconsciente é onde está armazenado as informações. Então, o que a gente faz? A gente faz com que você foque a sua atenção dentro da sua mente subconsciente. E lá você vai resgatar as, as memórias que você viveu, os seus traumas do passado e ressignificar ele. Ressignificar não significa apagar da tua história, porque a gente não tem como apagar nada do que a gente viveu. Mas quando você Certo. pensa em alguma coisa, te traz um sentimento agradável ou não. Então, o que a gente vai fazer é fazer com você, com o entendimento que tem hoje, a- eliminar o sentimento ruim que você tem em relação àquilo. E, por consequência, tudo muda, tudo se transforma. Com Se você quiser que certeza. se você quiser que eu dê um exemplo mais prático, assim, mais plausível para isso, eu posso estar dando também. Fala mais alto um pouquinho, por favor. Então, eu falei, se você quiser que eu dê um exemplo mais prático, mais plausível para isso que eu acabei de explicar, eu posso estar dando também. Isso, dá mais um exemplo, porque de repente ficou claro para mim, mas para quem está ouvindo não ficou, né? Oi, perdão? Tem De uma coisa. repente, para mim ficou claro, mas para quem está ouvindo não ficou claro. Gente, quem quiser participar, fazer perguntas, fica à vontade, tá bom? Assim, eu até vi que rolou umas perguntas para cima, só deixa eu explicar isso aqui, daí a gente vê alguma pergunta ali que já fizeram. Então, assim, para dar um exemplo prático, por exemplo, a pessoa, principalmente mulheres, elas sofreram algum tipo de abuso na infância, na adolescência, até mesmo na fase adulta. E ela carrega aquele sentimento de vergonha, sentimento de culpa, sentimento de mágoa dentro dela. Então, o que a gente acontece? A gente volta para volta a mente dela, a atenção dela para dentro dela, volta aquele evento. Só que para não vivenciar aquele evento de novo, o que a gente faz? A gente faz como se fosse ela vendo o filme da vida dela. Então ela vê como se fosse o filme da vida dela. Ela está sentada numa sala de cinema e assistindo o filme da vida dela. Quando Uhum, você assiste filmes, foca em certo. emoções boas e ruins. Então vê aquele capítulo do filme, né? E vê aquele capítulo do filme. Certo. Então ela está sentada com o Entendi. espectador e entende aquela situação do lado de fora. E daí ela consegue editar esse filme. Então ela consegue ir na cabine de edição e falar, aconteceu esse evento. Poxa, é chato, mexe comigo, é ruim. Então você vai pegar aquele pedaço da fita que a gente chama de frame, vai pegar aquele pedaço e vai reescrever a história, tipo, eliminando aqueles sentimentos ruins. O fato não vai poder ser apagado, mas Certo. a emoção que você tem em relação àquele evento pode ser transformada. Então, ao invés de você sentir nojo, raiva, ódio, rancor,
Você vai sentir o sentimento de perdão, de tranquilidade, de, de uma coisa que não foi culpa sua, e etc. Então você vai ressignificar isso. E ressignificando, acaba-se os problemas decorrentes disso, que geralmente vem depressão, vem ansiedade, vem o não conseguir se relacionar com outras pessoas de uma forma geral. Então você consegue transformar tudo isso. Tem uma perguntinha aí da psicóloga Juliana, você está visualizando? Como Rei, você a conseguiu psicóloga visualizar? Juliana, como, Uhum. como eliminar os sentimentos ruins de um abuso? É justamente dessa forma que eu tava te explicando. Diferente da hipnose, por exemplo, que você faz a pessoa revivenciar aquele trauma, eu acho muito pesado. Aí entrando, você é psicóloga, entrando na parte de psicologia, você vai extraindo aquelas coisas aos poucos, modificando aos poucos. E na programação neurolinguística, não, você consegue fazer esse trabalho que eu falei, de colocar a pessoa sentada na tela de um cinema ali e modificando a imagem até que seja uma imagem que não provoque mais sensações ruins nela. E tem muitas ferramentas dentro da PNL para se trabalhar isso. Então essa da sala de cinema foi uma que eu citei, mas você pode também fazer com que a imagem se amplie na sua frente, fique mais colorida e se distancie, ficando mais acinzentada. Então aquele evento vai perdendo a importância dentro de você. E quando você evoca um trauma, um sentimento, isso fica muito vivo na tua memória, na tua cabeça, vem muito vivo à tona. Então, o que a gente faz? Pega toda essa vivacidade do momento, assim como você tá me vendo aqui, e a gente vai deixando preto e branco, vai diminuindo a imagem, perdendo o brilho, perdendo cor, perdendo o brilho, perdendo a cor, e pum, acabou. E Entendi. na nossa frente, a mesma coisa que acontece com a imagem acontece com os sentimentos. Eles vão diminuindo, diminuindo, diminuindo e apaga, some. É interessante, você nesse momento é um processo indutivo. Você está conversando com a mente subconsciente da pessoa. É isso, né? Sim, sim, a gente faz o trabalho com a mente subconsciente. Mas, Rei, e aí, eu não vou lembrar de nada da sessão? Não, você vai lembrar de tudo. Você vai estar 100% consciente. Consciente. Então, você vai lembrar de tudo, sim. A Juliana fez outra pergunta. É possível, em quantas sessões, conseguir um bom resultado com uma paciente que sofreu abuso na infância? Depende de como ela tá segurando esse evento, né? Segurando esse evento. Igual eu falei para você, a média são 6 sessões. Eu consigo trabalhar em 6 sessões, eliminar esse trauma da mente dela. Mas ela, dentro das 6 sessões, a gente tem trabalhos de aprofundamento até chegar lá sem sofrer muito. Mas a ressignificação, ela acontece assim, é rápido, é coisa de Muito rápido, segundos, de né? minutos, é coisa de segundos, de minutos você ressignifica. Então o processo mais demorado é a gente no evento, chegar no evento sem que evoque tanta emoção ruim. Então tem toda uma preparação que é feita para chegar naquele evento. Mas a partir do momento que você chegou no evento, é coisa de minutos você ressignifica. E é permanente, é um estado permanente. Não é assim, ressignifica daqui 1 ano, 2, tem um prazo de validade. Não, não tem, é definitivo. Você ressignificou, é definitivo. Essas mais difíceis de se reprogramar. Não existe.
crenças difíceis ou crenças fáceis. Todas são crenças. Depende o quanto você está ancorada àquela crença, quão forte ela está dentro de você. Independente, às vezes, se é um abuso, se é uma surra que você levou dos pais, se é tua crença limitante em relação a dinheiro, tua crença limitante em relação a relacionamento. Independente da crença que seja, não existe crença fácil e difícil. Existe a crença que está mais enraizada, que você dá mais valor para ela ou não. Quanto mais valor você der, realmente é mais difícil de você se desapegar dela. A pessoa que está recebendo o tratamento, ela tem que estar receptiva também, né? Sim, sim, sempre. Como em qualquer outro tratamento, seja Qualquer tratamento, né? inclusive tratamento Eu digo porque, medicamentoso. assim, Se a uma pessoa vez não eu está passei por um se a processo. pessoa não tá acreditando, não está afim de receber, não vai funcionar também. Quer dizer, Não vai funcionar, né? na verdade a PNL até funciona porque a gente tem uma técnica de linguagem. Na verdade, nada mais é, a hipnose e a PNL nada mais são do que técnicas de comunicação. Então, a gente tem uma comunicação eficaz para entrar no subconsciente da pessoa e ressignificar. Então, por mais que às vezes a pessoa não esteja muito afim, a gente consegue trabalhar ela. Certo. Como alguém pode nos influenciar através desse poder persuasivo da comunicação? Assim, como que a pessoa consegue? Você consegue explicar isso para nós? Perdão, deu uma cortada na. Como que, assim, porque existem pessoas, igual o líder religioso, né? Político, como que eles conseguem quase que nos hipnotizar com as palavras dele, com a comunicação? Então, processo persuasivo, porque assim, o processo persuasivo, ele acontece justamente pela comunicação eficaz que se tem. Porque assim, não é o que você fala, é o que a outra pessoa entende. Então, é, essas pessoas, elas se fazem. Uhum. Gente, tá falhando um pouquinho a transmissão, mas logo, logo volta ao normal. Normal? Voltou ao normal. Voltou. Foi tranquilo. Fui eu que travei ou foi você? Eu vi que Foi travou. você que travou por aí. Eita, deixa Mas eu tá mudar. tudo bem, paciência. Depois fica salvo no IGTV, fica perfeito. A gravação fica ótima. Você tá com mais algum aparelho ligado, além do que você está transmitindo? Você tá com mais algum aparelho ligado, Rei, além do que está transmitindo? Não, não. Agora eu mudei Não? pro 4G. É que aqui a minha rede é final de linha, então às vezes dá uma oscilada na internet Wi-Fi, daí eu tenho que mudar pro 4G. Tudo bem. Agora tá Agora beleza. ficou legal. Então, voltando à explicação de pastores, etc. Porque assim, eles se fazem ser entendidos pela por quem está ouvindo, porque é justamente esse padrão. Gente, quem quiser fazer mais perguntas, pode ir digitando aí as perguntas, tá bom? Voltei, Voltou. voltei para mim. Cara, hoje até está sendo Faz parte. derrubado pelo assunto. Hoje até a live está sendo derrubada pelo assunto aí que mexe bastante. Então, esse processo persuasivo ele acontece porque assim é uma técnica de comunicação da PNL. Porque, igual eu falei, não é o que a gente fala, é o que o outro entende.
Então, dentro da PNL, a gente consegue se fazer entender pelo outro. E dentro da PNL tem 3 canais de comunicação: auditivo, visual e sinestésico. E esses políticos, pastores, enfim, eles conhecem esses 3 canais de comunicação e vai atingir os 3 tipos de pessoa. Então, a comunicação é mais eficaz. Além disso, tem várias outras técnicas que, se fosse para eu falar agora, eu demoraria 5, 6 horas tentando explicar tudo. Vamos ver se... Tem mais alguma pergunta do pessoal? Então, vê se tem mais alguma. Não, aqui para mim não apareceu mais nenhuma pergunta, mais ninguém. Então, fala um pouquinho também sobre a hipnose, né? O poder da hipnose. Uhum. Então, a hipnose e a programação neurolinguística, elas são muito parecidas. A diferença que eu vejo como a principal é que o processo de hipnose, você precisa que a pessoa esteja em processo de transe, que a gente chama. O que é processo de transe? É quando você baixa a frequência da sua mente consciente e acessa com mais facilidade a mente subconsciente. Então, é igual eu falei no início, a nossa mente, a nosso cérebro funciona como um computador. A nossa mente consciente é a nossa memória RAM e a nossa mente subconsciente é o nosso HD. Então, a memória RAM é o senso crítico, é o que faz o nosso sistema operacional funcionar bem. O nosso computador, enquanto está ligado, a gente funcionar bem, fazendo todas as funcionalidades. E o nosso HD, a nossa mente subconsciente, é onde está inserido todas as nossas informações, boas ou ruins, inclusive aquelas que a gente excluiu, está armazenado lá. Então, daí a gente adormece a mente consciente. O fator crítico, né? Reduz, né? Exatamente, o fator crítico reduz. E assim, é engraçado que às vezes as pessoas pensam que, ai, meu Deus, a hipnose, eu vou para um lugar e não vou voltar mais, eu vou voltar, eu vou ir para a infância e não volto mais, etc. Tem muito esses medos. E eu vou te tirar esse medo agora. Existe muito medo, né? Exatamente. Eu vou te tirar esse medo agora. Vive 95, você vive Falta de conhecimento, né? 95% do seu dia em processo de transe. 95% do seu dia você está hipnotizado, hipnotizada. Eu vou te explicar por quê. A hipnose o que é? É quando você foca a sua atenção em algo. Quando você foca a sua atenção em algo e o resto está funcionando no piloto automático. Então, por exemplo, eu estou falando aqui para vocês agora, vocês estão em processo de transe. Não porque eu estou falando alguma coisa mágica ou etc, eu estou fazendo vocês serem hipnotizados. Não. É porque assim, você está focando sua atenção aqui, os seus olhos, o seu ouvido, para a tela do telefone. Mas você não está enxergando além dessa tela. O que está acontecendo além dessa tela? Você não sente, não tá inconsciente em relação ao que está tocando o chão. Ou se eles estão descalços ou calçados com alguma coisa. Você não está sentindo o seu corpo encostado na cadeira, no sofá, onde quer que você esteja. Você está totalmente focado aqui. Você não está prestando atenção na temperatura, se está quente, se está frio. Então você está focado, está atenção 100% aqui. do foco, né? 100% do foco é aqui em nós agora. Então você está em processo de transe. Agora que eu falei, não, você tá ali caçando as informações que eu falei. Tá vendo a luminosidade, tá vendo a claridade, tá sentindo o pé tocar no chão, tá sentindo as costas ou a bunda sentado na cadeira, na poltrona. Enfim, agora você tomou consciência das coisas. Então você
ativou a tua mente consciente de novo. Um processo que é muito comum da gente estar em transe hipnótico, para explicar um pouquinho da hipnose, é dirigindo. Não sei se todo mundo aí dirige, mas dirigindo, nós, depois que você adquire a habilidade, nós dirigimos em um processo hipnótico. Você já prestou atenção que às vezes você passa por semáforos, por radares, faz curvas em ruas, faz conversão à direita, faz conversão à esquerda, e daí quando você chega em casa ou chega num local que você é habituado, aí você fala, eu não sei se eu passei acima da velocidade, eu não sei se eu passei num sinal fechado, eu não sei se eu fechei algum. Por quê? Porque ou você estava atento ao celular ou atento a pensamentos, divagando ali. Então, a tua mente consciente, ela estava focada em algo, e quem estava comandando você guiar o carro era a tua mente subconsciente. E você estava em processo de transe. Então é isso. Tipo, é simples assim, tipo, é um processo que a gente passa o dia todo e todos os dias. Então não tem o porquê ter medo da hipnose. É só pela palavra, não faz sentido. Não tem por que ter medo, né? Se a gente fica 90% do dia hipnotizado, Sim, exatamente. Exatamente, a não tem gente tem porque que ter. É observar, só né? porque. É só Ser o porque. observador da situação, não é isso? Oi, perdão? É o que no curso de física quântica que eu faço com o Clayton, né? Nosso amigo em comum, Uhum. a gente observa o seguinte: para a gente estar no presente, no aqui e agora, nós temos que ser observadores, né? Sim, Observadores dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, da emoção, e ter a consciência de que a gente não é nem pensamento nem emoção. Porque se a gente sim, ficar por conta dos pensamentos que ficam rodando na nossa mente, no software, né, da nossa mente, nós vamos ficar no piloto automático. exatamente. E você faz o quê no piloto automático? Você repete o O programa. ontem, Você repete o programa. Você o repete o programa. programa. Teu programa está satisfatório para você? Essa repetição do seu programa é satisfatória para você? Se quando você cai em consciência e fala, puxa, minha vida tá uma porcaria, tá na hora de você rever e você mudar o teu programa. Porque senão você vai repetindo, 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 10 anos, 15 anos, 20 anos, 50 anos, enquanto você viver, A você mesma vai coisa. repetir. É triste, né? Aham. Ó, A veja gente a vive participação como, da a gente live vive como é, se fosse zumbi, né? Zumbi, você aqui. está vivendo por Sim, viver. sim, exatamente. A sua vida Exatamente. não tem sentido se você repete ações, né? Sua Não. vida é uma rotina. Você repete ações, não para se auto-observar, né? Uma autoanálise e ver como que eu estou vivendo a minha vida, o que que eu posso mudar, né? O Sim, que que eu posso exatamente. reprogramar. Sim. Se você está satisfeita com a programação que você está seguindo, tá tudo certo. Se Tá você tudo não certo. está satisfeita, tá na hora de rever isso e mudar. E você pode mudar num simples ato, tomando consciência do momento presente. Se você está dirigindo, preste atenção à maneira que você muda a marcha, à maneira que você acelera, que você freia e tal. Dá uma consciência, viva o momento presente. Aí você vai ver, opa, eu estou fazendo uma ação aqui que eu não deveria estar fazendo. Aí você muda. Opa, eu estou Isso. fazendo uma ação que eu não deveria estar fazendo. Aí você muda. Eu só responder a Noeli aqui, ela perguntou se a regressão é uma técnica de hipnose. É uma técnica de hipnose, sim, porque faz você voltar, reviver um momento do teu passado para trabalhar aquele momento. Eu não sou muito fã da regressão, porque a regressão você faz em primeira pessoa. Então você revive o evento, sentindo as mesmas sensações e as mesmas emoções. Eu faço uma regressão, mas como eu falei, usando a técnica da PNL, onde você vê o filme da sua vida. É menos impactante assim. Você
é como se estivesse vendo o filme, a novela da tua vida, não revivendo aquele momento de novo. Você vê em terceira pessoa. Pronto, você está aqui e você se vê aqui. Você vê em terceira Ah, pessoa, é menos agressivo. A é Maria menos agressivo. participou da live do Clube 731. Cleiton é um grande amigo meu, a gente se conhece há pouco tempo, mas já pegou uma amizade bem bacana e espero estar lá. Em breve a gente vai fazer outra live junto falando mais assuntos. Ó, a Vânia entrou aí, parceria na minha. Bacana, show de bola, Vânia. Obrigado pela presença aí. Uma das melhores participações que eu fiz foi do Rei. Poxa, muito obrigado. Muito obrigado. Fico feliz e honrado com isso. E estou à disposição de vocês, se vocês quiserem conversar comigo. Eu tenho bastante abertura. Então, E gente, se vocês quiserem lançar mais perguntas, né? Estamos com tempo ainda. exatamente. Eu nem sei quanto tempo que eu Então, sei aí. cita algum líder, cita por gentileza algum líder religioso que influenciou assim de forma profunda, né, através da PNL. Todos, todos os grandes líderes, mas eu costumo dizer que o próprio Jesus foi o maior hipnoterapeuta e programador neurolinguístico que existiu na história. Por quê? Porque a linguagem que ele fala, todo mundo entende. Todo mundo entende a linguagem que Jesus fala. Que Uhum. Jesus- todo mundo entende, se aprofunda naquela ideia que ele passa e se transforma. Transforma a própria vida através da palavra que ele deixou. Então, esse é um processo de programação neurolinguística, porque a comunicação dele foi tão eficaz que hoje, 2020 anos depois, pessoas são transformadas através do que ele deixou. Verdade. Então, Como ele ele foi influencia até hoje, né? exatamente. Então, ele foi o principal. Então, Além se de você puder, pode terminar, desculpa. Então, além de outros grandes líderes religiosos que influenciam multidões. E não é o que ele fala, não é o que ele fala, é o que você recebe de informação, o que você armazena da informação que ele falou como importante para você. Então, isso é uma comunicação eficaz. Isso é um processo terapêutico dentro da hipnose, da PNL, ou de qualquer outra terapia que você queira nominar. Então, eu acho que é mais de 10 anos ou 15, não é? Que você tem essa experiência profissional. 12 anos. Tá 12, falando né? entre 10 e 15 ali. 12 anos já. Então, Desde nesse 2009. período, teve algumas duas experiências que você possa, né? Com certeza, ressalvar o nome das pacientes, contar algumas experiências, assim, de curas emocionais que elas tiveram, para exemplificar, assim, na prática, aqui para as pessoas, né? O bem que a hipnose e a PNL causou na vida dessas pessoas. Então, eu não posso citar casos de pessoas Uhum. de processos, né? Mas eu Certo. posso dizer que eu já salvei pessoas de suicidarem, já trabalhei com muitos processos depressivos, trabalhei com pessoas com traumas dos mais ridículos e bobos, tipo medo de aranha, medo de barata, até tipo coisas sinistras assim de pessoas que passaram por sequestro, por assalto, por Sequestro. tiro, por do que você possa imaginar, eu já trabalhei. E Legal. inclusive processos de campanhas políticas, escrevendo textos
persuasivos, eu já fiz isso, escrevendo campanhas de vendas, já fiz de tudo nessa área com a hipnose, a PNL, eu já fiz de tudo um pouco. Mas o que eu gosto mesmo é clinicar, é atender pessoas e ver a transformação na vida delas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como o amor, esse sentimento do amor, né? O amor que eu digo é aquele amor cristão, aquele amor de Jesus, de Deus, né? Como que essa emoção, ela muda o estado vibracional das pessoas? Uhum. O amor de Jesus é o amor ágape, que é o amor por qualquer pessoa. Você perguntou como é que funciona o processo do amor, deu uma travadinha bem na hora da pergunta. Eu gostaria de saber assim, como que esse amor crístico, o ágape, como que ele é capaz de formatar, né, a partir, às vezes, de uma influência externa, mas assim, que seja religiosa, como que ele é capaz de formatar e ressignificar no subconsciente da pessoa? Ele é tão poderoso, esse sentimento? Então, porque o amor é o amor, né? É a fórmula mais mágica. Acho que é o que move tudo, né? O próprio Jesus Cristo, em momento algum, ele falou de religião, de religiosidade, tampouco de Deus propriamente dito. Ele falava do amor ao próximo, da suspensão de julgamento, você se pôr no lugar do outro, de você se ver no lugar do outro. O trabalho de terapia, ele tem que ter o amor envolvido, né? Você tem que amar o ser humano, amar as pessoas, amar o próximo. E o amor cura, o amor ressignifica, o amor transforma. Então, acho que todas essas terapias, independente da nomenclatura que possa dar, se é hipnose, se é PNL, se é coach, se é massoterapia, que eu também sou massoterapeuta, se é reiki, se é barra de axis, se é teta healing, se é física quântica, a gente pode ficar aqui o dia inteiro falando de terapias. Se não tem o amor envolvido, não tem transformação. Não tem, né? Não tem transformação. Então, realmente, é o amor que transforma tudo. É muito interessante. Se você estiver lembrando de mais alguma coisa que você queira falar, porque o pessoal não está perguntando. Eu só acho que tem meio medo de fazer pergunta, mas pode perguntar. Não Gente, pode problema, fazer pergunta. Ele tem essa carinha assim de sistemático, mas ele é gente boa. Então, não tem problema que eu não vou hipnotizar ninguém. Pelo contrário. Tem gente que está com medo. Pelo contrário, eu acho que as pessoas sempre têm medo, porque é um assunto que gera polêmica e mais medo do que polêmica, na verdade. Mas é assim, o que eu vou falar para vocês é que eu não vou hipnotizar ninguém aqui. Pelo contrário, eu vou deshipnotizar. Nós, como eu falei antes, nós vivemos 95% do nosso dia em processo de hipnose. Você pode notar. É triste, né? Você pode notar que você toma banho no mesmo horário, levanta no mesmo horário, toma café no mesmo horário, do mesmo jeito, faz as coisas sempre iguais do mesmo jeito, então você está robotizado, hipnotizado. E quando você passa por um processo terapêutico desse, você toma consciência de cada segundo da tua vida. Então você está sendo deshipnotizado. Então, eu até pensei em mudar esse termo, né? Em vez de hipnoterapeuta, deshipnoterapeuta. Você deshipnotiza a pessoa, você tira a pessoa do piloto automático e ela passa a viver a vida da maneira que ela julga o mais correto para ela. Então,
pode falar, por favor. Eu, particularmente, eu acho um tema muito importante, né? Eu te convidei para fazer essa live justamente por isso, para desmistificar o que é hipnose e o que é a PNL, porque as Sim, pessoas têm um preconceito, né, da palavra hipnose. Elas não, elas têm que compreender, porque a gente, para fazer um julgamento, né, a gente tem que conhecer do assunto primeiro. Então, eu quis fazer essa live com esse intuito. Procurei você, que é um especialista na área, uma pessoa uhum, que tem, além de conhecimento, tem prática, né, experiência, para uhum, falar, trazer isso para a gente, porque as pessoas precisam tomar conhecimento o que é hipnose, o que é PNL e quais os benefícios que elas trazem, né? Porque são sim. terapias que trazem resultados positivos para a vida das pessoas. Positivos e rápidos, né? Se E comparado a rápidos. se comparado a outros tipos de terapia, é uma terapia extremamente breve. Então, eu, por Tipo, exemplo, tenho medo de nem... avião. Não fiz tratamento ainda, né? Já Uhum. voei umas 4 vezes, já andei, a gente não fala andar de avião, voar, né? Mas eu fui Voar. assim com medo demais. Tive dor de cabeça, fiquei extremamente nervosa, tensa, fiquei assim, essa parte aqui ficou toda enrijecida a viagem toda, mesmo que ela fosse rápida. Então, o medo que, assim, ao ver de muitos, é um medo bobo, né? Então, por exemplo, se eu soubesse, agora eu tô sabendo, mas se eu soubesse há um tempo atrás, né, que seria tão simples assim retirar o medo da memória da gente, eu teria buscado tratamento por falta de conhecimento e não fiz. Sim. E talvez você pudesse ter viajado muito mais e conhecido muito mais lugares do que você Muito conhece mais, até hoje, né? até hoje, né? Exatamente. Mas isso a gente pode trabalhar, não tem problema. Não tem Então, problema. Elimina esse medo de vez, porque imagine, o medo, ele é irracional. O medo, ele é uma e coisa é irracional, porque irracional. assim, se fosse racional, não existiria pilotos de avião. Sabe, Simplesmente. eu tinha muito medo assim, eu tinha medo além do avião, eu tinha medo de outras coisas. Eu não saía Uhum. sozinha à noite. É assim, quem vai me ouvir, você é profissional, não faz julgamento, mas algumas pessoas julgam, né? Uhum. Por exemplo, eu não saía à noite porque eu tinha muito medo, sabe? Eu não dirigia à noite, eu não pegava estrada. Aí, com o tempo, eu falei assim: nossa, eu tenho que parar de ser assim, muito medrosa, eu tenho que enfrentar meus medos. Aí, eu comecei sozinha, por mim mesma, a falar: eu vou fazer tudo que eu tiver medo. Porque o medo, ele tem um medo razoável e tem um medo que é irracional, né? Exagerado. Sim. Eu tinha um medo exagerado. Aí eu comecei a enfrentar. Hoje eu já saio à noite, já pego uma rodovia, já dirijo sem medo, enfrento, já melhorei demais. Mas eu poderia ter melhorado antes com a ajuda profissional, Rápido, mais rápido. Porque às mais vezes você, rápido. você demora um processo, sei lá quanto tempo você demorou nisso, às vezes você demora um processo de 5, 10, 15, 20 anos para se livrar do medo sozinho. Eu Aí demorei você, 40. então, você pode se livrar, sim. Num falar de dedos, você se livra do medo. Então, então é simplesmente você buscar uma ajuda correta. Você falou medo do escuro, ou talvez dirigir à noite. Eu vou só citar uma coisinha. Talvez na tua infância, inconscientemente, conscientemente, talvez você não lembre agora, mas talvez na Uhum. infância, provavelmente seus pais, seu pai, sua mãe, falou: ah, você não pode sair sozinha no escuro, que senão o bicho-papão vem e te pega. Ou algo assim. E daí você ficou Foi com isso aquilo mesmo. reforçado. Hoje para você pensar, tipo, é ridículo você pensar, o bicho-papão vai me pegar. Não, não existe bicho-papão. Mas para tua mente subconsciente, ele ainda existe e é um sinal de perigo para você. Então, se é um sinal de perigo, o que acontece? Você trava e sente um medo. Olha para Por você quê? ver. Não pelo Anteontem, bicho-papão, não pelo bicho-papão em si, mas porque os seus pais, que foram uma autoridade para você naquela época, disseram que isso existe, você, como criança que só absorve informações, você acatou aquilo como verdade. Você uhum, associou à noite
ao perigo. E daí, por Verdade. isso do medo. Esses dias eu tive que comprar um remédio à noite, né? Aí eu comentei com a minha mãe, ela mora em outra cidade. Aí eu comentei com ela, vou comprar um remédio que eu não tô legal. Aí ela falou assim pra mim assim, cuidado. Aí eu falei pra ela, cuidado com o quê? Vou comprar um remédio, só vou comprar um remédio. Cuidado. Aí eu insisti com ela assim, cuidado com o quê, mãe? Ela, cuidado, você vai sair sozinha à noite na rua, perigoso. Aí aquilo começou a vir um sentimento de medo, como se eu fosse uma criancinha de 10 anos. Aí eu, conscientemente, né, eu tomei posse do que eu estava sentindo e falei assim, comecei a racionalizar e falei, Bianca, peraí. Conversei comigo mesmo, falei assim, peraí, Bianca, você só vai comprar um remédio. Você não vai acontecer nada de errado com você. Aí eu fui trabalhando isso internamente, falei, um diálogo interno, né? Falei, fica tranquila, você vai sair, não vai acontecer nada, você precisa comprar o remédio, tem que ser agora e você vai comprar. Aí eu falei assim, dando um comando para minha mente, tipo assim, eu que mando aqui, não é minha mãe mais não, chega. Sim. Aí eu consegui sair. Exatamente, mas é um processo que é doloroso. Por quê? Porque a mente consciente, ela entra em ação. Porque a nossa mente consciente, ela ativa o nosso instinto de proteção. Então, Uhum. como na infância foi se criado que a noite é sinal de perigo, a mente consciente, ela te trava. Tipo, na hora de tomar a decisão, ela te trava. Ela fala, não, não vai, tá louca, é perigo. Não, não, não entra no avião que o avião é risco de vida para você. Então, a mente Isso, consciente ela entra em ação ali e bloqueia. bloqueia. Então, o que a gente faz é isso, é você ir direto no subconsciente, onde a mente consciente ela não consegue travar esses bloqueios. Então, você consegue acessar arquivos, acessar emoções que conscientemente você não consegue, porque a mente consciente sabe que vai vir coisa ruim. Ela é nossa protetora. Ela sabe que vai vir coisa Uhum. ruim. Ela é aliada, né? Sim, ela é Hey, nossa. já está chegando os últimos momentos, os momentos finais. Vamos ter que nos despedir para eu conseguir salvar a live. Então, eu quero te agradecer imensamente, né, por você ter Bom, aceitado o meu convite, eu que ter agradeço esclarecido pelo muito aqui para nós, convite. esclareceu bastante. Eu tenho certeza que não restou a menor dúvida. Mas se alguma pessoa tiver interessada no tratamento do rei, né, na terapia, através da PNL ou da hipnose, ou ele passa o contato agora, ou depois vocês podem entrar em contato com ele através do direct, e eu vou deixar salvo o seu número também, se você me autorizar. Pode deixar à vontade, sim. Autorizado? Deixa à vontade. Permissão É, concedida? sim, permissão concedida. Por favor, fique à vontade. Eu agradeço você ceder esse espaço aí para que mais pessoas possam perder esse medo irracional desse tipo de terapia que é muito breve, muito poderosa. E eu quero dizer, eu sou de Curitiba, Paraná. Nesse momento aí de pandemia, a gente está fazendo atendimentos basicamente online. Online. Então pessoas de qualquer parte do Brasil, eu consigo atender sem problema, sem risco nenhum, que o online Certinho. ele não tudo certinho, porque não precisa que não tenha esse medo, não vou voltar mais, não sei o quê, não, fique tranquila, porque é como uma conversa que nós estamos tendo aqui agora, é o processo terapêutico. Claro que eu coloco ferramentas e elementos no meio desse processo todo que vão te ajudar a ter uma vida como você quer viver. Então tá bom. Muito obrigada, Tá? gratidão por ter participado, né, com tanta boa vontade e disposição. Agradeço a todos que estiveram Obrigado. presentes e espero que esse vídeo alcance maior número de pessoas. Você que participou, se achar que foi interessante, conveniente, que aprendeu bastante, compartilhe esse vídeo com alguém, tá bom? Compartilha Obrigada. com alguém que tem esse medo e que precisa ouvir o que eu trouxe aqui hoje.
Bianca, me coloca à sua disposição quando quiser que eu volte aqui para falar um pouco mais desse ou de outros assuntos. Eu Estou amei. à sua disposição. Que bom. A hora voou. Tá bom. Gratidão. Beijo, tchau. Gratidão. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.